Graças a Deus, a minha família, acho que se construiu essa rede de apoio de forma natural. Porque é uma sobrecarga não só mental, como física bem grande. Para as mães, né? Para as mães ou para os pais, que são pais atípicos também, e solos, né? Principalmente. É uma carga bastante... Demanda muito de você, né? Porque é 24 horas. Então, você precisa ter rede de apoio. Eu acho que sem a rede de apoio é quase impossível você ter uma saúde mental, né? A rede de apoio, ela não é só na ajuda, assim... vou fazer isso pro Francisco, vou comprar alguma coisa pro Francisco, mas não ajudar mesmo. Hoje tu quer que eu fique um pouco com ele, você quer que hoje eu dê banho, né? Isso que eu digo que é uma rede de apoio efetiva, né? Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente conversar, conhecer um pouquinho das histórias. O Fala Mais que tem nessa temporada de 2025 um oferecimento da Cicobi Valcredsul, do Frigorífico Arvoredo, da Notável Construtora, CRT Technology e também do Oeste Mais. Vamos então à apresentação aí da nossa convidada da semana. Vamos lá, né? A gente tá na Semana das Mães, né? Então, fim de semana próximo aí que Fala Mais tá indo pro ar é o Dia das Mães e a gente vai falar com uma mãe que é uma batalhadora, que é uma guerreira, né? Tem vencido muitos desafios aí. Ela é assistente social, trabalha no município de Faxinal dos Guedes, mas ela é natural de Ponte Serrada e moradora do município de Ponte Serrada. Tá conosco aqui no Fala Mais a Maria Laura Outramari. Ela é mãe da Iris e mãe do Francisco, menino de 12 anos que tem paralisia cerebral. Lala, né? Todo mundo te chama assim, né? Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, tudo bem? Lala, vamos lá então. O pessoal, o Jonathan fez a apresentação da Lala, Maria Laura. Todo mundo conhece como Lala, né? Todo mundo. E o principal motivo justamente da gente fazer esse convite é, Lala, para que você... Conta um pouquinho dessa tua trajetória de batalhas, né? Muitas batalhas ao lado do seu filho, né? E agora, mais recentemente, também tomando novamente os holofotes, digamos assim, né? Em busca de recursos para uma nova fase, digamos assim, né? Uma nova fase, uma nova... vamos dizer assim, uma nova... Jornada, né? sim. Isso. Em busca de tratamento do Francisco, né? Pra gente uma nova oportunidade. Isso, para a gente já entrar nesse assunto, né? É uma campanha que foi lançada, inclusive o Oeste Mais noticiou há pouco tempo, né? Ela foi lançada já, não tem um mês ainda, né, Lala? E é uma campanha para arrecadação de R$300 mil, é isso, né? Isso, 300 mil. Em busca de recurso para um tratamento do Francisco no México. Isso, é realizado em Monterrey, no México, apenas lá. É o Cytotron, é um tratamento que, para quem é mãe atípica, acho que já está todo mundo sabendo, não é só a gente que está em busca dele. Tem bastante gente que já está lá e muitas que estão pretendendo ir. Então, a gente quer também dar essa oportunidade para o Francisco. E como é que você chegou até esse tratamento? Através do filme Os Dois Hemisférios de Luca, que está na Netflix. Se alguém não assistiu, recomendo que assista, que lá vocês vão entender um pouquinho de como é o tratamento. Sim, que é esse tratamento específico aí lá no México. Lá no México. No filme ele era realizado na Índia, só que agora na Índia não faz mais para paralisia cerebral, e sim só no México. Agora na Índia é só pacientes oncológicos. Ele é exclusivo no México, não tem em outro lugar do mundo por enquanto? Ainda não. E ele é um tratamento recente? É uma descoberta nova da ciência? Ele não é, recente sim, mas não tão recente, porque já vem lá de 2012 para frente. Claro que para a medicina, sim, é um tratamento novo, mas já teve bastante pacientes, bastante testes. Até eles estão para publicar esse mês os resultados dos estudos, né? Ele já foi aprovado no México. E agora a próxima fase é conseguir a aprovação nos Estados Unidos, para daí conseguir os outros países patentear esse tratamento para trazer para os outros locais. E qual que é a expectativa desse tratamento, Lala? O que ele faz? Assim, eles não prometem nenhum milagre. A gente tem que estar bem pé no chão. O Francisco vai ser o primeiro paciente com esquizoencefalia a fazer esse tratamento.
No papel é pra gente ter muitos ganhos. No filme, por exemplo, o menino fala as primeiras palavras, dá alguns passos, né? A gente tem consciência que não vai voltar com ele falando, caminhando, correndo por aí, né? Mas o que a gente tiver de ganhos, por exemplo, que ele seja menos rígido, porque o Francisco é totalmente espástico, ele é rígido. A musculatura, tu Isso, disse? ele é duro, os braços, as pernas, tudo. É uma característica da esquisencefalia. E também, se a gente conseguir um pouco de diminuição desse tônus muscular rígido, e se ele conseguisse mostrar, ou pelo menos falar onde sente dor, se sente fome, se sente sede, para nós já tá, assim, mais do que bom, porque é bem difícil tu não saber se sente fome, se sente dor ou o quê, né? Na prática, então, são sessões, a atividade é baseada em sessões de fisioterapia nesse sentido? Uma cirurgia? Não, o tratamento não. Ele é tipo uma máquina de ressonância magnética, só que é outra frequência. O paciente entra dentro dessa máquina, ele fica por 1 hora por dia, né? São 28 dias desse tratamento. Entra dentro dessa máquina que tem uma frequência específica para cada paciente ali, né? Não vou saber falar a frequência agora, mas é tipo uma ressonância magnética, só que não é a mesma frequência e as mesmas ondas magnéticas que entram ali, que fazem a estimulação e a regeneração dos neurônios. Então, Certo. o tecido que está danificado ali, ele vai se regenerar. Tipo, o teu braço, você cortou, ele não se regenerou? Então, por que talvez o cérebro não poderia se regenerar? Então, é nesse sentido, assim. Regenerar criar mais neurônios, que esses neurônios consigam regenerar o tecido que está danificado, né? No caso do Francisco, Sim. é isso. E outros pacientes já têm amostras de resultados de outros pacientes? Sim, já teve vários, assim, que eu tenho acompanhado no Instagram, né, principalmente, que as mães mostram os resultados, mas 2 brasileiros que eu estou acompanhando, que já estão lá, eles mostram os resultados, não é o mesmo problema do Francisco, né? O Francisco é esquisencefalia. Os outros são... Ele teve meningite bacteriana, que é o... Ai, não me lembro o nome agora. E o outro é por afogamento. Então, eles são bem mais graves que o Francisco. Eles estão em coma. Tipo, os dois, sim. Faz mais de anos, assim, tipo, não é 1 ano, mas são mais de 1 ano. Uns 3 anos, se eu não me engano, em coma que esses pacientes estão. E eles já apresentaram resultados. Por exemplo, o menininho, ele já começou a olhar, o pai pede para ele colocar a língua para fora, ele tenta, ele coloca um pedacinho da língua para fora, ele tá mexendo as pernas, coisa que há 3 anos não fazia. E a outra, ela já tá conseguindo, tá no início do tratamento, mas já tá conseguindo ter um pouco mais de firmeza no corpo, né? Sim. Que é a vítima de afogamento. E quais são as características do Francisco, Lala? Porque você comentou ali que uma das expectativas é que haja o mínimo de comunicação, né? Para que ele consiga dizer se sente dor, alguma coisa nesse sentido. É. Como é que é o dia a dia nesse sentido com ele? O Francisco, ele não fala, não caminha, não anda, ele tem baixa visão. Então, é bem difícil entender, a gente entende. Mas se vai, tipo, uma outra pessoa para cuidar dele, eu acho que é bem difícil você entender alguma coisa do que ele tá sentindo no dia a dia. Sim. A gente, como é 12 anos, que nem ele tá com sede, eu vejo que ele tá com sede porque ele fica colocando um pouco da língua para fora. Então, ele tá com sede. Eu choro, eu já identifico o tipo do choro, quando é fome, quando quer tomar banho, por exemplo. É nesses sinais aí que você consegue identificar qual é a necessidade que ele está tendo. Isso. Choro, fato da língua para fora ali, demonstrando sede. São características semelhantes a de um bebezinho, então, mesmo Isso, assim. de um bebezinho. Uhum. Até quando ele fica doente, é uma guerra, vamos dizer assim, porque tu leva a consultar, ele não fala, Sim. onde tem dor. Os médicos também não conseguem fazer uma avaliação que nem com uma pessoa como a gente que fala, porque é a gente que diz onde tem dor, onde tudo, né? Então fica sempre tudo mais difícil, né? Então se ele tivesse um pouco melhor demonstrar, mostra com a mão, né? Dói aonde? Porque ele não tem movimento de Não. braço, perna. Não. Você falou que ele é bastante rígido, né? É. Então ele é... Ele é espástico, ele se movimenta assim, mexe as pernas, né? Não fica só parado, mas não que ele tenha algum movimento que seja voluntário, é tudo involuntário.
É como se fosse um espasmo ali, de Ele momento. é rígido, bem rígido. E ele sempre foi assim? Ele já nasceu assim, rígido, ou ele foi se tornando mais com o passar do tempo? Ele sempre foi, mas cada vez pior. E já foi feito botox, já foi cortado os nervos, os tendão, para ver se diminuía, mas até então a gente não teve resultado, assim. O botox dá resultado um pouquinho de tempo, faz bastante fisioterapia, mas logo perde. Daí leva de novo, dá anestesia, faz o procedimento. É uma coisa desgastante, né? E teve algum outro tipo de procedimento feito com ele para seguindo esses moldes aí desse que vocês estão em busca agora? Não, de igual esse. Não, nunca foi apresentado nada para nós nesse sentido. Na verdade, o que sempre foi falado que não tinha o que fazer e que a gente já fazia tudo o que era para ser feito, então... Sim. Que esse tudo que é para ser feito, no caso, detalhe um pouquinho para a gente entender, Lala. Qual é a rotina, por exemplo, do Francisco? E até voltando lá atrás, né, ele está com 12 anos hoje, né? É, a mesma mesmo dia a dia dele de hoje, certamente não é o dia a dia que era 10 anos atrás, por exemplo, quando ele era bebezinho ainda, Sim. né? Como é que foi esse processo? Então, desde que ele nasceu, eu já sabia que ele teria deficiência desde a barriga, né? Então, Ainda antes do nascimento. Isso, antes do nascimento era para ele ter hidrocefalia no morfológico, foi feito, os médicos achavam que era hidrocefalia. Quando ele nasceu, não me lembro até hoje que o pessoal tirou ele da barriga e disse, meu Deus, errei o diagnóstico, essa criança não tem nada. Daí segurou no hospital para fazer uma ultrassom, daí viram não era hidrocefalia, e sim essa esquisencefalia, que é bem rara. O nome do que ele tem é esquisencefalia bilateral de lábios abertos, que são fendas no cérebro que não forma todo. Nos 2 hemisférios cerebrais tem fendas, que não formou todo o cérebro. Não tem uma causa específica, pode ser algum fator genético, alguma coisa assim, mas não tem uma causa específica. Então, desde que ele nasceu, a gente já sabia que ele teria deficiência, então a gente já sempre foi lendo, buscando sobre isso, né? E desde os 3 meses, então, ele começou a frequentar a PAI. Minha irmã é fisioterapeuta, então fisioterapia desde que nasceu. Fisio, TO, fono, ele ia para optometrista, porque ele era estrábico, foi feito muitas sessões para corrigir a visão, o olho ali. Ele fez hidroterapia, ecoterapia. Era bastante intenso. Yoga, a gente ia para a Xanxerê fazer. A gente enchia ele de terapia, vamos dizer assim. Para quantos mais ganhos a gente ter, melhor, né? Porque até os 7 anos, que é o período que a criança mais ganha. Então, nesse período foi bem intenso. Claro, continuamos fazendo, mas digo que não é com tanta aquela intensidade, assim, né? Até porque chega uma hora que tu vê que você tem um filho, não tem um paciente, né? Sim. Que você todo dia... terapia é bem desgastante. Mas tu comentou ali até 7 anos, que seria o período ali de uma possível reversão, no caso, de maior intensidade, isso? Não, reversão não. Eu digo mais intensidade de maiores ganhos, tipo... Porque a criança, quando ela está no seu desenvolvimento, você consegue ter mais ganho no sentido na fala, né? Não que ele não possa ter agora, ele pode. Só que nesse período é mais fácil de você ter... É a fase do desenvolvimento mesmo, Isso, né? que é a fase do desenvolvimento. Então, os médicos sempre falaram que até os 7 anos a gente teria que estimular muito, muito, muito. A vida inteira, né? Porque quando se você parar, só vai para trás. Vai perder tudo e, além de perder, piora, né? Sim. E nesse tempo, na época que ele era bebê, o comportamento dele era normal em relação a choro, em relação a... Sim, até os 6 meses, uma criança normal. Depois disso, não sentou, daí tu já começa a ver os atrasos no desenvolvimento Mas ele já motor. tinha, né, tu já falou que ele já tinha o diagnóstico ainda na barriga, né? Mas fisicamente ele não era rígido, pelo menos. Não. Ele não era rígido. Conforme foi passando os anos, que ele foi ficando cada vez mais rígido, que é uma característica da esquisencefalia, essa rigidez muscular. E aí, 6 meses em diante, ele não sentou, por exemplo? Não sentou, não ficou... daí já, a gente já começou a ver, né? Sim. Aí que começou a se manifestar fisicamente, Isso, então, né?
Porque na fisionomia, assim, se tu olha, ele não tem nada, né? Sim. Hoje que ele tá ficando um pouquinho mais atrofiado, né? Até por causa dessa rigidez. Mas até os 6 meses, uma criança normal. Não... E ele tem algum tipo de dor por conta dessa... Tu disse que ele não... Sim. Tu não consegue saber ao certo, assim, ele não se queixa em si, né? Mas Não. como é que... Ele se queixa e quando ele tem alguma dor, tipo, ele chora, ele fica nervoso, ele fica brabo. Tipo, dessa maneira que a gente consegue entender. A gente só não consegue saber aonde. Certo. Ele fez uma cirurgia de quadril já, a gente fez em Passo Fundo, porque por conta dessa rigidez, foi em 2018. Ele fez essa cirurgia de quadril, porque luxou os 2 lados. Então, ele teve que fazer uma reconstrução inteira. Ele ficou alguns dias na CTI. Eu fui sozinha, achei que seria... tranquilo, mas a gente acha que é Mulher Maravilha, mas daí a gente vê a importância de uma rede de apoio, né? Porque sozinha foi complicado o negócio. A gente ficou lá, ele se recuperou, fez essa reconstrução. Hoje ele tem as placas de metal no quadril e tudo mais. E nessa mesma cirurgia que foi cortado os tendão das pernas. Pra ver se melhorava, Soltava porque é um difícil até de você trocar a fralda, porque não abre, né? Sim. Não soltou muito. No Sim. começo soltou um pouco mais, mas agora já tá bem duro de novo. Mas essa dor, ela é esporádica ou ela é frequente, essa dor que ele pode sentir? Agora é esporádica, mas antes, quando tava luxado o quadril, ele tinha dor constante, né? E ele só dormia em cima de mim. Teve um período ali que ele só dormia em cima de mim. Certo. Aí depois que a gente fez a cirurgia, melhorou um pouco. Alguns anos atrás... Também ele não dormia mais de maneira nenhuma, ele ficava acordado a noite inteirinha. Até eu e o Vinícius, a gente brinca que fase, meu Deus do céu. Era a noite inteira e ele chorava, não sabia o que ele tinha. Tentamos o canabidiol para ver se acalmava, né? Que agora tá bem falado o canabidiol. Pro Francisco também não fez efeito nenhum. Eu era um pouco resistente em dar remédio, sempre ficava com o pé atrás, porque o remédio tem os benefícios e tem... Se você for ler uma bula no remédio, tu não sabe se tu toma ou se tu não toma, né? Mas até que, não, vou ter que dar alguma coisa para ele dormir, né? Porque a gente ficou, acho que 1 ano com ele sem dormir. Ele não dormia de dia, não dormia de noite. Daí que ele começou a tomar o clonazepam. Agora, à noite, ele dorme a noite inteira. Melhorou também até para ele, acho. Sim, pro bem-estar dele, né? Então... Hoje ele é mais calmo, né? Porque ele era meio nervoso. E... como é que é um pouquinho do dia a dia, Lalo? Porque a gente, agora um pouco mais intensamente, novamente, né? A gente acompanha, né? Porque você mostra bastante o dia a dia, né? Tá, obviamente não tudo, né? Mas utiliza bastante as redes sociais para mostrar isso, né? Mas conta pra gente, assim, como é que é o dia a dia com ele, as tuas lidas com ele. Né? Sim, a gente começou a mostrar um pouco mais até para as pessoas entender a nossa realidade de verdade, né? Porque às vezes a gente acha tudo fácil, não é. Ou, né, minha rotina, assim, vamos dizer. De manhã eu saio cedo, quando eu volto eu já chego e recebo ele da pai. Daí a gente dá o almoço. O Francisco é como cuidar de um bebê, né? A gente tem bebê adulto, como se fosse. É um bebê adulto. Adolescente, no caso, da idade dele. É, adolescente já. Tem que dar comida, daí dá água, daí tem que trocar, né? Troca a fralda, tem toda essa rotina. A comida dele é bem mais pastosa. Graças a Deus, ele não usa tráqueo, sonda não. Ele se alimenta... Ele consegue se alimentar normal. Pela boca, graças a Deus, que continua assim sempre, né? Se come super bem. A comida só tem que ser um pouco mais pastosa para ele conseguir engolir, né? Mas come bem. Desculpe interromper, ele chega a mastigar a comida, não? Não, ele só engole. A água também. Ele até faz um movimento assim, mas não o de mastigar. É só aquele negócio mais de engolir. À tarde eu tenho, agora que eu consegui a redução de carga horária, que é um direito de mães atípicas, né? A redução de carga horária para ficar com ele à tarde. Eu trabalho só de manhã, eu consigo ter esse tempo com ele também, né? Que até que eu estava trabalhando o dia inteiro, não tinha, né? Não tinha esse tempo. Nesse tempo que a gente tá junto, sempre tem que fazer do banho, faço uma massagem, passo creme, né? Dá uma relaxada no corpo dele para ver se ele dá uma melhorada nessa rigidez. Tem as terapias que a gente continua fazendo, né? Hoje
Hoje, especificamente, esse ano, ele tá indo na ecoterapia, fisioterapia e daí os atendimentos na APAE. A gente tá meio devagar nesse sentido, assim. Mas toda semana tem, né? Sim. É uma vez por semana cada terapia ou é isso. mais? Uma vez São por mais semana, sessões? assim, à tarde, e daí durante a manhã que ele faz o acompanhamento na APAE, né? Que daí tem as outras atividades também. E antes de você conseguir essa redução da carga horária do teu trabalho, aí ele ficava o dia todo na PAI? Não. A PAI é só meio período, né? Então, de tarde ele teria uma tata. Uhum. Sofri pra achar uma tata, meu Deus. Porque as pessoas têm medo. Falaram, eu tenho medo de ficar com ele. Será que eu vou conseguir? Mas daí tem que trocar a fralda. Tem que sair na rua com ele, assim, tipo... Pra mim pode ser simples. Talvez, às vezes, até a gente se questione, meu Deus, mas por quê, né? Mas talvez pra outra pessoa que olha de fora já fica com medo, né? Então, foi mais tempo, assim, fiquei sem tata. Daí, de novo, a importância da rede de apoio, né? Que minha mãe, minhas irmãs, minhas tias... que me ajudavam para mim poder ir trabalhar. Isso. Daí, quando eu consegui uma tata querida, que era maravilhosa, daí consegui a redução de carga horária. Daí acabei dispensando ela, né? Porque a gente já tem bastante custos, então o que a gente consegue reduzir ajuda, né? Então, hoje você trabalha de manhã, que é o período que ele vai para a PAI, né? Isso. E aí, à tarde, você está com ele. Tô com ele, até as 4h30 fica só eu e ele, que eu consigo dar um pouco mais de atenção para ele, daí depois a gente pega a nenê e... É que você tem uma filhinha mais nova também, né? Tenho. A Isis, né? Iris. 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 É uma amada. Que idade ela tem? Tem 1 ano e 10. 1 e 10. 1 e 10, E nossa, novinha ainda, Ela né? já... como que é a interação dela com o irmão? É maravilhoso. Ela abraça, ela beija, ela faz carinho. Eu nunca imaginei que fosse tão legal. É bem legal ver o amor porque agora que ela ela tá numa fase, quase 2 aninhos, né? Tá numa fase de começar a entender cada vez mais, né? Sim. Porque até então a criança ali nessa fase é mais por estímulo, não é estímulo, é por... Instinto? Instinto, Isso. mais instintiva, né? Agora não, ela começa a ter discernimento mesmo, né? Sim. E eu peço pra ela, vai lá pegar uma fralda pro mano e o lencinho umedecido. E ela vai. Ela vem, me traz e faz carinho e boa noite. E se ele chora, ela vai lá, manho, faz carinho. Já tá soltando umas palavrinhas. Já fala. Troca o babeiro dele, porque ele baba bastante, assim. Daí a gente tem que usar babeiro direto, assim. E é bem legal de ver os dois juntos. Que legal. E você conversa com ela, assim, explica a situação dele, já desde de novinha, assim, ela já tá recebendo todas as informações? Sim, a gente fala, né? Até a gente tem o exemplo do Davi e do Emanuel, que são meus sobrinhos, que cresceram já com o Francisco. Então, a gente dá pra ver que como eles cresceram, é um pouco diferente de uma criança que nunca teve contato, porque eles têm um pouco mais dessa empatia, natural, esse né? entendimento. Fica natural, né? É isso aí, fica natural. Eles tratam com mais naturalidade. Sim, porque, de fato, se por um adulto, você falou da Tata ali, né? Um adulto gera essa apreensão, né? De ter que cuidar, eventualmente, né? Ficar com a pessoa sozinha ali e temer, né? Por não conseguir atender de maneira adequada. Então, pense por uma criança, né? Mas pelo fato da criança já ter visto... Ela nasceu já presente no ambiente ali, né? Então, para ela é natural aquilo ali, né? E que bom se fosse natural para todos, né? Sim, de fato. Seria um mundo melhor, mas... E tocando... Já que tu toca nesse assunto, Lala, os desafios diante da realidade do Francisco, né? Em todos os sentidos, né? Tanto quando vocês têm que sair para algum lugar, seja a serviço com ele junto, né? Ou alguma coisa para lazer, enfim. Como é que vocês lidam com isso? Tá cada vez mais difícil. Até que eles são pequenininhos, é fácil, né? Leva no colo, faz isso, mas o Francisco tá quase do meu tamanho. A gente ainda não tem um carro adaptado, porque tudo que é adaptado, tudo que é de equipamentos, que seria ótimo a gente ter tudo um valor, assim, extremamente alto. Então, fica difícil pra gente adquirir tudo, né? Ou então, hoje a gente não tem o carro adaptado, tem que montar, desmontar a cadeira toda, inteirinha, toda vez que vai sair de casa. Ele ainda usa uma cadeirinha de bebê.
Só que ele já não tá mais cabendo. Depois, como que a gente vai fazer para levar ele, não sei. Então, a gente tem um pouco dessa dificuldade que é de levar e fora os locais. Ainda nem tudo é adequado. Um exemplo Sim. foi semana passada que fui fazer o passaporte. Lá no edital do negócio dizia assim, que não precisava levar foto para maiores de 5 anos. Eu cheguei lá, o Francisco tem 12, eu fui sem a foto. Uhum. Tive que sair de lá e procurar outro lugar para fazer a foto, porque não tinha acessibilidade para tirar a foto dele lá na Polícia Federal. Então, é um local público, é um local que deveria atender todas as pessoas e de maneira igual, mas não é assim que acontece, né? Ainda precisa melhorar muito, acho que em todos os ambientes, né? Todos os locais. Essa questão da acessibilidade, ela é um gargalo, assim, que todo mundo sofre, né? Porque seja o adulto que é cadeirante e tem todas as condições ali, né? Só não tem o movimento das pernas e precisa do acesso. Seja a pessoa que está cuidando de alguém que tá na cadeira de rodas e não tem o acesso, né? Então, é muito complicado. Muitas vezes acontece de ter que carregar no colo, né? Sim. Levar a cadeira num braço A pessoa... junto, né? né? Pensa um adulto pesado, né? Sim. Francisco ainda, ele é magrinho. Mas e quando ficar mais pesado? Uhum. Como é que faz, né? E isso acho que é uma das coisas mais complicadas. A acessibilidade dos locais. Tem todo um negócio assim que... Tu chega no lugar, coitadinho, isso, aquilo. São falas que não é por mal, mas Sim. toda hora, coitadinho. Tu já fica... Não é um coitadinho, ele é uma pessoa feliz. Ele não... Sim. É a Tem as condição... necessidades dele, né? Isso, ele é assim, mas ele é feliz assim, o jeito dele é assim. Lala, mesmo tendo toda essa dificuldade de acessibilidade e tal, a gente sabe que você faz o máximo de ter o Francisco sempre contigo, né? Em todas... Ele, inclusive, é uma criança muito sociável, né? Ele tá sempre junto em eventos, enfim, né? Como que é essa questão de dia a dia? Isso para ti é natural? Você busca se esforçar ainda mais para conseguir ter ele sempre inserido nessas atividades? Sim, com certeza. Eu acho que ele precisa, né? Ele precisa ter esse contato com a sociedade e ele também merece estar ali com a gente, né? Então, a gente dá um jeito. Vai, até quando a gente é mais próximo aqui na cidade, a gente leva mesmo de a pé, nem que seja um pouquinho longe, para não ter todo aquele empenho do monta, desmonta, mas para trazer ele para o meio das pessoas, né? Porque ele gosta de ter o contato das pessoas, ele gosta que estejam perto dele, né? Uhum. Até porque ele tem baixa visão, então ele gosta de afeto, ele gosta de carinho. Então, a gente procura fazer isso por ele. Sim. A questão da visão, desde pequenininho, ou foi uma coisa que foi se agravando? Não, desde pequenininho, eu acho que foi o que mais me abalou desde o começo, porque eu nunca, tive dificuldade de aceitar a deficiência. Mas a parte da visão foi um negócio que tocou, assim. Porque, não enxerga. Daí, e quanto enxerga? Sim. Não sei. Não tem como diagnosticar isso, como saber ao certo o grau de visão dele? Não, porque ele não fala. Ele não fala, ele não faz gestos. Já levamos em vários lugares, não. E voltando um pouquinho nessa parte da socialização dele, inclusive agora você, como parte da campanha, né, para arrecadação dos fundos, vocês vão fazer uma corrida, né? Isso. Mas você já teve outras experiências de ele, inclusive, estar presente em corridas contigo, né? Sim, foi em 2017, 18, eu não me lembro, não me recordo direito, mas eu fiz uma vaquinha para comprar um triciclo. Então, a gente já fez 3 vaquinhas com essa. A gente fez uma vaquinha para comprar um triciclo, que é um equipamento adaptado para correr com uma pessoa com deficiência. E a gente começou a ir nesse mundo, porque o Francisco, ele gosta de passear. Ele gosta de estar caminhando, de passear. Eu disse assim, por que não, então, fazer um esporte com ele, né? Eu comecei a acompanhar um outro pai, que também levava o filho dele, e eu achei interessante. Então, a gente fez essa vaquinha, a gente começou a participar de corridas,
fez várias provas, até eu comentei com as minhas amigas. Eu fazia em 35 minutos os 5 quilômetros e levando o Francisco. De agora eu tô meio parada, tá um pouco mais difícil, mas a pretensão é voltar, né? Então ele gosta, então a gente sempre prefere que ele esteja no meio de gente do que só em casa, né? Sim. Como é que você pega essas... Como é que você interpreta, na verdade, chega a essas conclusões de que ele gosta de fazer isso, ele gosta de fazer aquilo, ele não gosta de comer isso, por exemplo, ele não gosta de estar em tal lugar. Por conta do sorriso, assim. O Francisco é bem sorridente, não sei se vocês já perceberam. Sim. Quando ele tá meio emburrado, que ele começa a chorar e gritar, assim, reclamar, é porque ele não tá gostando de alguma coisa. Então, se você fazer um carinho na cabeça, ele adora cafuné, dar uma voltinha, ele já se acalma. Então, a gente sabe que ele gosta disso. Da comida, se ele não gosta, ele não abre a boca. Ele fecha, não come. Então, dá um jeito Sim. de dizer, não quero. É a forma dele dizer não, é não abrir a boca. Não abre de jeito nenhum. Faz uma cara feia ou você coloca na boca dele e ele joga pra fora. E o que, por exemplo, ali, não gosta? Que ele não gosta? Uma vez ele comia mais mamão, agora ele já dá uma coisa assim. Aveia, se tu não põe um açúcar, não adoça um pouquinho, ele também não gosta. Tá? Essas coisas assim, mas no mais ele é bem comilão. A gente também dá mais comida de verdade, assim, comida saudável. Sim. Tenta manter uma alimentação com bastante nutriente e vitamina para ele. Até porque essa parte da nutrição é muito importante, né? Sim. Tendo em vista que, mesmo fazendo fisioterapia, essas coisas, né? Mas a atividade física, né? Por si, não acontece, né? Então, tem que ter uma alimentação, de certa forma, regrada, né? Pra que a saúde dele seja ok, né? Até... Ele não fica quase doente, assim. Ele tem uma saúde bem boa. Até a gente fez bastante exames agora, esses dias. Tá tudo em ordem. Vitamina, coisa arada. Então, a gente tenta manter assim, né? Pra evitar outros problemas, né? Então, já tem bastante coisa para o dia a dia. Tem algum acompanhamento nutricional que é feito? Ou foi feito lá atrás, que vocês seguem hoje? Já foi feito, mas hoje em dia a gente não faz mais. Ele é magrinho, Francisco, mas... Ele é magrinho porque ele faz a força o tempo todo. Então, é como se ele fosse fazer academia o tempo todo. Isso que os médicos explicam pra gente. Pensa você ali, se mantendo rígido o dia inteiro, o quanto você gasta de calorias, né? Então, ele come, mas o gasto dele é bem alto. Então, e é melhor que ele seja um pouco mais magrinho do que se fosse um pouco mais gordinho. Sim. Facilita, inclusive, para ti, né? Carregar. No dia a dia, né? Sim, no carregar, né? Meu Deus, eu já sinto, porque ele tá praticamente do meu tamanho. Sim. E o fato de estar rígido também dificulta muito, né? Sim. O fato conseguir carregar, né? Independente do peso, né? Sim, independente de tudo. Mas a rigidez é 100% assim, é todo o corpo. Os braços ficam rígidos, a perna, a parte aqui Os braços não esticam. Não esticam. Eles ficam assim, tipo, a mãozinha dele tá bem tortinha também. Até o ortopedista queria fazer mais uma cirurgia para cortar os tendão aqui, para soltar. Só que tem riscos, tem muitos riscos a cirurgia. Vai ficar 15 dias assim. Daí tem que pensar bem antes de você fazer uma coisa que ele disse que não é que vai ter melhoras. Mas é para ele ficar com o braço retinho, uma estética. Sim. Porque daí, o movimento ele não vai ter igual, né? Então, por enquanto, a gente optou por não fazer. Não é uma situação que vai, digamos assim, vai tirar a dor dele, que ele está sentindo dor e vai nesse sentido. Não, ele não sente muito dor, mas seria para soltar, né? Para não ficar com esse bracinho assim tortinho. Seria mais por estética mesmo, né? Não por uma necessidade de dor. Sim. E esse tratamento do México, tem uma estimativa de quando é que vocês vão conseguir ir? Sim, a gente já tem data, inclusive já temos data. A clínica mandou um cronograma pra gente que a gente teria que estar lá no dia 10 de agosto. Não, sair daqui no dia 10 de agosto para estar lá 11 de agosto.
Que inclusive é o dia do aniversário do Francisco. Oh, que legal. Esse vai ser um presentão de aniversário. Certeza. Né? Daí a gente vai no dia 10 para iniciar o tratamento no dia 11. Os 2 primeiros dias são de exames, tem que fazer nova ressonância, tomografia, exame de sangue. Depois inicia os 28 dias, direto. E nos últimos 2 dias são novamente feitos todos os exames, até para ter um comparativo, né? De quantas conexões criou, qual foi o aumento. E aí, durante esse período, na verdade, o tratamento ele vai acontecer nesses 28 dias. O que tiver para evoluir, a evolução vai acontecer nesses 28 dias? Ou, por exemplo, fez o tratamento ali desse 1 mês e a evolução ela vai ser gradativa na continuidade do tempo? Isso, até 1 ano depois a criança vai tendo ganhos. Não é uma coisa que vai ser só lá. Ele vai depois... Aí que vai entrar bastante a questão de voltar com todos os estímulos. Quanto mais, melhores. Porque você criou novas conexões. Só que você tem que ensinar essas novas conexões a manter trabalhar. elas, né? Digamos assim, você abriu a chave lá no cérebro para permitir ensinar. E agora você tem que, nesse tempo ali, colocar informação lá para... Isso. Então, a gente sabe que a gente vai lá, vai ser um dos primeiros passos para depois intensificar de novo tudo para ver quais são os novos ganhos, né? Mas lá seria um ciclo só, seria esse ciclo de 28 dias, 1 mês. Tem outras crianças que já fizeram até 4 ciclos. Mas daí tudo depende do paciente, né? Cada intervenção é... Depende da evolução também, né? Depende do Isso. do Mas resultado. por enquanto seria um ciclo, né? Depois, quem sabe, no futuro, outro. Mas Sim. vamos vendo, né? A gente falou da campanha, né? Lá, aqui no comecinho do podcast. Vamos dar mais detalhes, né, Lala? O valor necessário são 300 mil reais e a campanha ela já está com que valor arrecadado? Como é que está o andamento? Isso, são 300 mil reais que a gente tem que arrecadar, porque só o tratamento ele custa 35 mil dólares. Então, hoje, se tu for converter, dá uns 215 mil, alguma coisa assim, né? Não sei quanto tá o dólar no momento. Fora passagem, estadia por 35 dias, alimentação, né? Tem todo um outro gasto por fora. Sim. Até a gente acha que vai gastar mais do que 35 mil, 300 mil. Mas hoje a gente já arrecadou, se eu não me engano, uns 56 mil ou 53, e a gente ganhou a passagem do Francisco através do Dr. Délcio, pelo grupo do Xalá Schneider, alguma coisa assim, não sei falar direito. A gente conseguiu a passagem do Francisco, que daí já dá um bom... Sim. Já ajuda bastante ali valor, nos custos. Então eu acho que somando o que a gente já arrecadou com a passagem, dá uns 59 mil. Sim, em torno de 20% mais ou menos ainda, né, do valor. Então, tem pelo menos 80% ali em aberto, né? Sim. Pessoal, ajudar. Quem está acompanhando a gente também, né? Fica aqui o apelo, né, Lala? E deixa os contatos, eu acho que é interessante, né? Deixar os contatos aí, como o pessoal faz para ajudar, para colaborar. Só com valor financeiro, tem uma conta específica, pode ser, por exemplo, você falou que o Francisco ganhou a passagem, né? Mas você não, por exemplo, né? Não. E vai alguém junto contigo também? Sim, vai minha irmã. Sim. Então, pode ser com valor financeiro ou pode ser... Isso. por que não? A compra da passagem de vocês, por exemplo, né? Sim, com certeza. A compra da passagem, quem sabe a estadia, né? Sim. A gente tem esperança que alguém toque o coração de alguém que... Mas essa arrecadação vocês estão fazendo é uma vaquinha, né? A gente tem a Vaquinha online, que é o site da Vaquinha, que a gente utiliza ele, mas não tanto, porque toda doação tem um desconto, um percentual que vai para o site, e depois, quando você vai sacar, tem mais um desconto. Então, lá, hoje, a gente teria uns 3.800, a gente vai sacar 3.400. Então, já tem isso dali. Daí a gente divulga, mas tenta não tanto por essa questão. Mas a pessoa que você se sentir mais... Seguro, né? Seguro de contribuir por lá, está disponível também. A gente tem a rifa, que está concorrendo a um iPhone 16 Pro Max, que é no Rifei. Tem lá no meu perfil, tem os links para entrar, e a corrida agora no dia 1/6, que a gente pretende reunir quanto mais pessoas,
mais a gente consegue reunir de valor, né? Uhum. E de doações espontâneas, as pessoas conseguem fazer, por exemplo, um Pix para ti? Sim. Tem uma chave É. para passar? A chave Pix é o mesmo telefone, então se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira tirar comigo, pode entrar direto em contato comigo, que é no telefone 49 99813 0993. Fica o apelo, né? Para que todo mundo aí, de alguma forma, possa ajudar, né? Colaborar, independente do Sim. valor, né? O que vale é a Toda iniciativa. ajuda é bem-vinda, né? Porque a gente gostaria muito de dar essa oportunidade para o Francisco. A gente não sabe qual vai ser o ganho dele, mas para nós, qualquer ganho é um ganho, Sim. Sim. né? Melhorando um pouquinho a qualidade de vida dele, nossa, já seria incrível. É uma tentativa muito válida, né? Isso, toda tentativa é bem-vinda, principalmente para gente que é mãe, né? Acho que Sim. independente, não só o Francisco que tem paralisia cerebral, mas uma mãe que tem uma criança com AME, por exemplo. Quando a gente vê um recurso que pode trazer mais qualidade de vida, que pode mudar a vida do teu filho, a gente vai atrás, né? Uhum. Faz de tudo, né? Meu Deus, de tudo e mais um pouco, dá a alma. E assim, falando um pouquinho mais sobre esse ponto que tu trouxe agora, mãe, né? Tu é mãe do Francisco e da Iris. Iris. Como que é essa tua relação da maternidade, né? Inicialmente com o Francisco, ela tem 1 ano e um pouquinho, então foi praticamente uma década ali só com o Francisco, né? Você sendo mãe dele. E com a chegada da Iris, como é que foi essa multiplicação inclusive do amor, né? Isso. A gente é difícil você falar em palavras, né? O sentimento, mas é muito gratificante. Ouvir a palavra mãe também, Sim. consigo falar. A tua filhinha pequena já tá falando mãe? Ih, já fala faz tempo. E chama, meu Deus, mãe, mano. Vai gastar a palavra mãe, né? Porque a criança, principalmente no comecinho ali, quando começa a falar, né? Uma das primeiras palavras, inclusive, é mãe, né? Uhum. Pai, enfim, né? E gasta bastante, né? Sim, mas ter eles assim é a melhor coisa da vida, né? Os dois, o Francisco é uma luz, um amor, sei lá, uma paz. Sim. Que transmite, acho que não só para mim, mas para a família inteira. E a Iris é brincadeira, ela é espontânea, assim, ligada no 220. Elétrica. Uhum. Em relação ao Francisco, Lala, as demonstrações de afeto, porque você falou que você consegue perceber quando ele não está gostando de alguma coisa, né? Quando ele quer alguma coisa. E as demonstrações de afeto, por exemplo, você consegue perceber também? Sim. Ele, como eu disse antes, ele gosta de carinho o tempo todo. Meu Deus, tem que fazer um cafunézinho assim na cabeça, ele fica todo molinho. A hora que você passa a mão, ele tá lá rígido, tu passou a mão na cabeça, ele se amolece inteiro. Se eu deito lá na cama com ele, se ele tá demorando pra dormir, eu deito lá na cama com ele, pof, não dá 5 minutos, ele dorme. Ou quando o Vinícius pega ele no colo, o Vinícius é o padrasto, né? Mas tem uma ligação, assim, que é extraordinário de ver. Que ele chega perto, assim, o Francisco chega a virar a cabeça pra ver ele, pra ir no colo. O Francisco fica... Ele não fica rígido, é incrível de ver. Ele fica molinho lá no colo do Vini, que parece que tá no céu. Então, a gente vê que ele gosta de estar ali, né? Gosta do carinho, do contato afeto. físico, né? E essas reações dele, tu fala ali que nesses momentos ele amolece o corpinho, né? Tem alguma relação, sei lá, do próprio cérebro para isso daí? Tem alguma forma de fazer com que ele tenha mais esse tipo de estímulo no decorrer do dia dele? Porque a rigidez dele meio que é provocada pelo cérebro, mas então ele tá ficando rígido, né? Ele faz força pra Ele isso, faz né? Ele força o faz tempo força todo, o né? tempo todo. Ele chega a ter os gominhos da barriga. De tanta força que ele faz. E aí a gente tenta fazer assim, coisas que ele gosta, assim, pra ficar menos rígido, né? Esse carinho na cabeça ali é quase o tempo todo, assim, de estar ali fazendo um cafunézinho, porque ele ama. Não sei, o contato físico. Ele não gosta de ficar sozinho. Então, é alguém 24 horas com ele. Claro, já é 24 horas os cuidados, tudo, mas
Não ficar sozinho não é com ele, não. Eu gosto de ter gente A perto. companhia. Companhia e a afetividade, né? Isso, companhia. E além da visão, Lala, os outros sentidos dele, por exemplo, a audição, o tato, ele tem as sensações dele são, digamos assim, normais, além da visão? A audição, sim, ele escuta super bem. O tato, a sensibilidade, assim, da mão, seria? Será? Talvez a sensibilidade no corpo em si, né? ele Por tem. exemplo, encostei em alguma coisa quente, Ele vai, até- vai Sim, ter... ele tem. Inclusive é cosquento, não é? Isso, ele tem. Essa sensibilidade ele tem. Ele só não tem essa tipo, Sim, pegar, de né? pegar, né? Isso sim. Mas a sensibilidade tem. Se tu passa o dedo no pé, ele já... ele puxa, assim. Não gosta muito. Quero tocar na parte que você fala da rede de apoio. Você falou já algumas vezes que é muito importante essa rede de apoio. Ela se construiu de forma natural? Você teve que... Solicitar ajuda. Solicitar ajuda, sim. Graças a Deus, a minha família... Acho que se construiu essa rede de apoio de forma natural. Porque há uma sobrecarga não só mental, como física bem grande. Para as mães, né? Para as mães ou para os pais, Sim. que são pais atípicos também, e solos, né? Principalmente. É uma carga bastante... Demanda muito de você, né? Porque é 24 horas. Então, você precisa ter rede de apoio. Eu acho que sem a rede de apoio é quase impossível você ter uma saúde mental, né? A rede de apoio, ela não é só na ajuda, assim, vou fazer isso pro Francisco, vou comprar alguma coisa pro Francisco, mas não ajudar mesmo, hoje tu quer que eu fique um pouco com ele, você quer que hoje eu dê banho, né? Isso que eu digo que é uma rede de apoio efetiva, né? Que realmente está A ali. ajuda está longe de ser uma ajuda financeira, né? Isso. O principal, né? Passa por muito mais coisas, né? Muito mais coisas. Ou estar presente, né? Sim. Estar ali. Graças a Deus a gente tem. Mas, e quem não tem, né? Meu Deus, lidar com tudo isso sozinho deve ser uma barra bem, bem pesada, né? Não diz outro. E aí essa ajuda, por exemplo, da tua mãe, das tuas irmãs. Minhas irmãs, do Vinícius, meus cunhados, as minhas tias do Varjão, que são 2 irmãs que nunca casaram, né? Daí elas têm o Francisco como filho. Meu Deus. Adotaram ele. Adotaram, Daí precisa alguma coisa, as tias vêm correndo, assim. O Francisquinho, ele é muito queridinho, elas falam. E amam ele, assim, com todo o amor, né? Que podem ter, eu acho que elas têm aquilo... É nítido no olhar delas. Lala, ok, tem a tua rede de apoio que inclusive você consegue ter a tua profissão, né? Sim. E agora conseguiu reduzir essa carga do ofício. Você é psicóloga, é isso? Assistente social. Desculpa, assistente social. A profissão de assistente social, como é que ela chegou? Quando você engravidou do Francisco, você já era assistente? Foi em que momento da tua vida que você começou a trabalhar com essa função? Não, foi depois, né? Graças a Deus também, por causa da rede de apoio, eu nunca parei de estudar, né? Tive a oportunidade de continuar os estudos, fazer faculdade. E também escolhi o serviço social, porque também, querendo ou não, fala de políticas públicas e os direitos da pessoa com deficiência, né? Não só dos direitos da pessoa com deficiência, mas também. Então, foi um meio de eu estar mais presente nesse sentido, né? De poder correr atrás das coisas para o Francisco e para os outros também, né? Porque eu tenho rede de apoio, a gente tem um conhecimento, por que não ajudar mais pessoas, né? Fazer com que essas pessoas também tenham acesso a isso. Então, por isso que eu escolhi o serviço social. Hoje você trabalha em Faxinal, na prefeitura lá. Sempre trabalhou lá ou trabalhou em outros locais antes? Eu trabalhei em outros locais. Quando eu fui embora, né? Foi por conta da profissão também. Trabalhei em Água Doce, trabalhei em Catanduvas, trabalhei em Joaçaba. Em Água Doce e Catanduvas foi na prefeitura. Em Joaçaba trabalhei no CASEP. Trabalhei no hospital aqui em Ponte Serrada. E agora em Faxinal dos Guedes. E nesses momentos que você foi nessas cidades mais distantes, então você teve que morar fora?
E aí, como que era essa rotina com o Francisco? Até quando eu fui, minhas irmãs diziam que eu era louca, né? Como que você vai embora e vai levar o Francisco? Eu disse, eu vou? Eu deixar ele que eu não vou, né? É meu, vai junto comigo. No começo, é tudo novo, né? Não conhece ninguém, mas eu acho que as coisas fluem de uma maneira que tem que ser. Acho que Deus tá no meio de tudo, porque as coisas vão acontecendo assim, tipo... Cheguei, já arrumei Tata, as meninas da PAI me acolheram muito bem lá em Água Doce, Catanduvas também. Acolheram o Francisco de uma maneira tão legal, tão bonita. Então, acho que as coisas fluíram, assim. Não é fácil, mas também parece que não foi um difícil pesado, sabe? Fluiu. Fluiu, sim. Legal. Lala, já que a gente tá numa semana de mães, né? E você é uma mãe jovem, né? Eu queria ouvir de você, assim, como fazendo uma retrospectiva lá atrás, 12 anos atrás, digamos, né? Que você engravidou do Francisco. Você esperava, tinha o sonho de ser mãe? O que foi que passou na sua cabeça antes de efetivamente se tornar mãe? Quais as sensações? Eu era adolescente, né? Então, não foi uma gravidez planejada, ainda não pensava em ser mãe. Mas como veio ali, aceitei, né? Teve toda a questão da deficiência, mas como eu falei antes, eu não tive dificuldade em aceitar isso. Então, 12 anos atrás, era tudo novo, assim, tudo com medo. Mas acho que o instinto materno, ele nasce junto com a gestação, assim, porque é incrível. Você aprende as coisas de uma forma tão natural e ver na gestação, já quando você começa a escutar o coração, ver se mexendo, é tão lindo, assim. Cria sozinho, eu acho, esse amor, né, que vem de dentro. Sim. Vocês ainda não são pais, né? Não. Mas vocês vão. Acho que quando a gente você entende o que a gente fala, assim. Porque não é uma coisa que a gente consegue descrever. Sim. Mas cresce, assim, de uma maneira tão grande. É transformador. Isso, é transformador. E com a vinda da bebezinha, eu falei antes da multiplicação do amor. É isso mesmo que acontece? Como que é? Não sei se em palavras consegue descrever isso, né? Multiplica. Só cresce. Aquilo que já estava grande só se torna... Você achava que já era grande o suficiente, se torna ainda maior. Se torna ainda maior, porque é um amor que você não consegue descrever tanto com um quanto com o outro. Quando a gente pensa, será que a minha mãe gosta mais do meu irmão? Não existe. Dos dois é igual e é isso, assim. É uma coisa que o instinto materno vem. Eu até, quando engravidei da Iris, eu já queria, né? O Francisco já tinha 10 anos e eu pensava, se eu esperar mais, o Francisco vai crescer mais, eu não vou mais conseguir ter outro, né? Porque cada vez que ele cresce, fica um pouco mais difícil, né? Uhum. Então, eu falei pro Vinícius, a gente planejou, mas não planejou que fosse tão rápido assim, né? E veio a Iris e só trouxe mais amor, afeto, acho que até um pouco mais de calma, né, pra gente, porque a gente estava eu principalmente estava tão ligada naquela rotina com o Francisco, trabalho, coisa errada, que já estava no automático, sabe? Uhum. E assim, dei uma desacelerada, comecei a ter mais calma, um pouco mais de calma de volta. A saúde dela é perfeita, normal? Sim, 100%. Uhum. Voltando lá atrás, na época do diagnóstico do Francisco, você falou que era em 4, 5 meses de gestação que o médico diagnosticou? No 5º mês morfológico, só que eles achavam que era hidrocefalia, né? Uhum. Depois que ele nasceu, que daí veio o diagnóstico correto, que era esquizoencefalia bilateral de lábios abertos. E como é que foi para você, Lala, receber a notícia, aceitar, trabalhar na tua mente que ia ser uma criança especial, diferente? Quando eu engravidei e quando eu já soube que teria problema não, né? Que teria uma deficiência. Às vezes a gente fala a gente mesmo fala umas palavras meio... Involuntária. A mãe já me colocou em atendimento psicológico, então eu já fui trabalhando isso. Uhum. E foi, eu não tive aquela, rejeição, sabe? Que às vezes a gente pode ter no início. Por que Deus fez isso? Não. Fluiu de uma forma natural. Sim. Eu aceitei, graças a Deus. Não é com todo mundo que é assim, né? Mas eu acho que também foi porque
todo esse suporte que a gente teve, psicológico, rede de apoio. A minha irmã já trabalhava na APA e já tinha contato com pessoas com deficiência. Então, talvez isso que fez com que eu aceitasse de uma forma mais natural. O que me pegou mesmo foi a questão da visão, ali, que eu falei antes. Mas que foi descoberto depois que ele nasceu, no caso. Alguns meses depois que ele não seguia as coisas, que daí a gente viu que teria problema de visão. Ele tem percepção à luz, mas o quanto enxerga, a gente... É uma coisa que a gente não sabe, né? Mas em relação ao diagnóstico, foi isso. Claro, a gente sempre espera mais, né? Como é uma coisa bem rara, eu conheço hoje 2 crianças com o mesmo diagnóstico dele. Uma é de São Paulo e outra do Rio de Janeiro. E eles têm as mesmas características do Francisco, até são meio parecidos. É incrível de ver. E do diagnóstico isso, né? É muito raro, é um fator genético, mas não tem uma causa específica. Mas a gente teve essa aceitação de forma bem tranquila. Acho que não só eu, mas a família inteira. Que bom. De vez em quando a gente pensa, né? Poderia estar falando, poderia estar brincando, poderia. Mas a gente não escolhe, né? E assim como eu sabe, Deus me escolheu, pode escolher qualquer pessoa. Então, às vezes tem pessoas que julgam, mas eu não sei o dia de amanhã, né? O Francisco, ele tem amizades, ele tem, relativamente, dentro das limitações dele, convive com outras pessoas. Ele vai na PAI, né, por exemplo, né? Sim. Ele tem amiguinhos, tem... Já teve um pouco mais. Agora, conforme ele vai crescendo, a gente já não é mais tanto convidado para um aniversário, por exemplo. Querendo ou não, ele vai ficando um pouco de lado, assim, né? A gente sente, mas já teve mais. Hoje a gente já tem um pouco menos. Mas é a família mesmo. Por isso que é importante, nesse caso, né, que você faz questão de levar ele junto quando vocês saem, né, para algum lugar ou outro. Ele sempre tá junto, né? Pra socializar também, né? Sim, quando eu sou convidada para alguma coisa, eu digo, o Francisco vai junto. Não, pode trazer. Então, ele tá sempre no meio dos meus amigos, assim, mas não que seja... Se tiver, tipo, alguém da idade dele, assim, só os primos mesmo. Os primos têm a idade parecida? O Davi, sim. O Emanuel é um pouquinho mais novo. E para eles também é natural, a exemplo da tua filhinha mais nova, tratamento com ele, assim... Sim, é natural, assim, eles já entendem, né? Que o Francisco é assim, não questionam muito também, acho que porque já cresceram desde pequenininhos. Já é natural, né? Já vem desde a infância, não que sejam adultos hoje, né? Se eles têm 12, 13 anos, estão na adolescência. Bom, eu acho que a gente explorou bastante a Lala aqui, né? Para saber do dia a dia, né? De como é o papel de uma mãe especial também, por que não, né? Porque ter um filho especial, eu acho que demanda ainda mais força, ainda mais dedicação, ainda mais empenho, né? Então, eu acho que nada melhor do que a gente trazer a Lala aqui nessa semana, nessa quinta-feira que está antecedendo o Dia das Mães aí, para contar um pouquinho da história, né? Para dizer também do amor de mãe, para falar para quem não tem experiência ainda, né? E para referendar as mães que estão assistindo a gente aí, que é isso mesmo, né? Sim. Então, Lala, obrigado pela tua presença aqui, parabéns por ser essa pessoa tão dedicada, né? Tão atenciosa com o Francisco e agora também com a Iris, né? E sucesso para ti, e que esse tratamento que vocês vão fazer agora em agosto, né? Realmente seja um diferencial, possa ser um diferencial, né, na vida do Francisco. Eu que agradeço o convite de estar aqui, né? Claro, a maternidade atípica, ela é muito desafiadora, mas é muito gratificante, porque ela ensina você a ter calma, a olhar com mais empatia, mais cuidado para o outro também, né? E também é a oportunidade não só de falar do Francisco, mas de dar mais visibilidade para as outras mães atípicas que não têm a oportunidade de ter esses espaços, né? Que a gente possa dar mais visibilidade para a pessoa com deficiência em si, né? Bom, acho que a última palavra é, pegando a
A Lala aqui como nossa convidada e dizer Feliz Dia das Mães. Né? Muito Isso aí. obrigada. Feliz Dia das Mães. Muito obrigada. E esperamos... Duplamente agora, né? Verdade. E a gente espera todo mundo na corrida no dia 1º de junho, pra gente poder fazer uma coisa bem bonita, uma ação bem grande. Voltando a falar, né? Não para dar visibilidade só para o Francisco e que a gente consiga dar recurso para ele, para essa viagem também, mas que a gente possa dar mais visibilidade para todas as pessoas com deficiência. Muito bem. E reforçando mais uma vez, eu acho que é importante, né? A campanha para arrecadação dos fundos, né? Podemos deixar o teu Pix também, né? Descrito aqui na legenda do vídeo, né? E fica aí o apelo para que quem puder colaborar, né? E que se reúna, se não o total mais perto possível dos 300 mil reais. Isso, e a ajuda não vem às vezes só de colaboração, mas a divulgação. A divulgação é muito importante para que a gente esteja o mais alcance de pessoas, o máximo possível, né? Que talvez alguém lá longe toque o coração dessa pessoa. Claro, a gente espera tocar das pessoas próximas também, né? Mas se a gente toca às vezes com a fala, já é muito gratificante para nós. Sim, Muito com bem. certeza. Lala, feliz Dia das Mães para você e para todas as mães. É isso aí. Feliz Dia das Mães. Com esse apelo final do compartilhamento, inclusive, a gente pede, né? Então, que ajudem a divulgar essa ação, inclusive compartilhando esse vídeo, né? Esse vídeo, a reportagem que foi feita, a vaquinha, a chave Pix, né? Todas esses pormenores, assim, no montante, cada um ajudando um pouquinho, a gente consegue chegar no objetivo final. Então, façam isso. E, mais uma vez, Feliz Dia das Mães às mamães que estão nos acompanhando. E muito obrigado a vocês também, de forma geral, que nos acompanharam nesse bate-papo. E também agradecimento aos nossos patrocinadores, né? As nossas marcas parceiras, a Cicobi Valcredsul, o Frigorífico Arvoredo, a Notável Construtora, CRT Technology e o Oeste Mais. Valeu, pessoal. Nos vemos na próxima semana.